Estou de volta no meu canal do Santos para falar do pré-jogo de Santos e Noroeste, o que podemos esperar da equipe do senhor Pedro Caixinha, se temos novidades nos relacionados, qual que é a expectativa para o jogo, vale classificação, a depender do que aconteça na rodada, mas tem alguns assuntos aí que eu gostaria de dividir com vocês. Mas antes, vou pedir, por favor, para que você se inscreva no canal, dê like nesse vídeo. Não quer se inscrever? Não tem problema, mas deixa o like rapidinho, aperta ali o botãozinho, me ajuda demais ter o like de vocês por aqui, me ajuda a divulgar o vídeo para mais santistas e a gente consegue aumentar essa conversa sobre Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube que nos deu certa dor de cabeça e apreensão durante esse Campeonato Paulista, é bem verdade. Era para ser mais tranquilo do que foi. Chegamos na penúltima rodada da primeira fase com chances de classificação e dependemos das nossas próprias forças. O que há algumas rodadas atrás era um dos nossos maiores problemas. Parece que depois do jogo contra o Água Santa, onde o Santos atuou muito bem, temos uma esperança, temos uma luz nesse túnel. E eu espero que essa luz não seja um trem que venha nos atropelar. Se nada de surpreendente acontecer, o time que vai a campo hoje na Vila Belmiro enfrentar o Noroeste deve ser o mesmo que começou o jogo contra o Água Santa. Ao meu ver, a melhor escalação que o Santos teve até aqui. Então deve ir com Brazão, JP Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar. Na frente, Soteldo, Guilherme e o Tassiano atuando de falso 9. Por que que eu acho que essa formação precisa ser repetida mesmo tendo o Tiquinho como o teórico atacante titular do Santos? Primeiro, em questão de preservar o Tiquinho, já que ele não fez pré-temporada e agora a gente está num encaminhamento da competição que não exige tanto a presença dele, eu deixaria ele como uma opção do banco e daria mais rodagem para o Tassiano. O Tassiano foi bem, o adversário era fraco, mas ele foi bem, fez gol, se movimentou de um jeito interessante. Eu acho que deu mais opções no ataque do que vinha dando o Tiquinho. O Tiquinho, quando entrou, até foi bem, mas de novo limitado à função de jogar de costas para o gol, mais como um pivô. Então, mantém o time que está jogando, funcionou. Eu acho que o Noroeste, apesar de vir para se defender, também não é um time que vai conseguir se impor dentro da Vila Belmiro. O Santos precisa vencer não só pelo fator de classificação, e eu já chego nas condições como o Santos pode se classificar ainda nessa rodada, mas tem o fator de embalar. Se o Santos entra na próxima fase e seja líder do grupo e vencendo os seus jogos, existe primeiro o fator psicológico de você entrar embalado e com a motivação lá em cima, com o time respirando melhor e menos pressionado, mas tem também a questão de pontuação acumulativa que você leva para as outras fases. Ou seja, se o Santos embala 3 vitórias nessa fase final da competição, vence o seu jogo no tempo normal nas quartas e avança para uma semifinal, a depender do chaveamento, o Santos pode sim ser um dos times que jogue o segundo jogo na Vila Belmiro. Depende de muita coisa, inclusive de passar das quartas de final. Mas ah, essa pontuação vai além do fator psicológico positivo que isso gera e dá um alívio de pressão que os jogadores têm. Para classificar nessa rodada, o- a questão é: o Santos precisa vencer e os outros 3 times do grupo, Guarani, Portuguesa e Red Bull, não podem vencer. Se os 3 empatarem, os 3 perderem, se os 3 empatarem, o Santos classifica. Ainda vai depender da última rodada para dizer se vai ser em primeiro ou em segundo, porque aí, dependendo do que acontecesse, o Santos poderia cair para segundo por uma questão de critério de número de vitórias, saldo de gols, esse tipo de coisa. Isso para classificar nessa rodada e ir para o jogo da Inter de Limeira, que é fora, já com a sua vaga garantida. Para classificar em primeiro do grupo hoje, aí é mais complicado. O Santos precisa vencer e os outros 3 do grupo têm necessariamente que perder.
é a única combinação possível para que o Santos classifique hoje e ainda em primeiro lugar. É muito pouco provável, eu acho que a rodada pode até nos ajudar ali com um tropeço do Red Bull, da Portuguesa, mas acho difícil o Guarani tropeçar nesse ponto, né? Acho que vai para a última rodada mesmo a definição de primeiro e segundo lugares. No jogo de hoje, a gente não tem tantas modificações no time titular. Vai com o time que ganhou do Água Santa, mas eu acho que tem um pontinho aí interessante nos relacionados. Além dos jogadores mais conhecidos dessas listas que atuaram nessa primeira fase toda, tem duas novidades. A primeira é que o Gabriel Veron foi relacionado, provavelmente deve ganhar uns minutos no segundo tempo, para começar a ganhar ritmo, para começar a participar, para entender como ele vai se encaixar nesse time. E a segunda novidade é o relacionamento do Robson Júnior, o famoso filho do Robinho. Aqui é um ponto que é complicado e eu divido com vocês um pouco do que eu acho disso tudo. Tem que haver uma distinção clara entre a vida do Robson Júnior com a vida do Robson pai. Robson pai cometeu um crime e precisa pagar pelo crime que cometeu. Não tem conversa. O Robinho, que era a figura esportiva do Robson pai, pode até não ser esquecido pela maioria dos santistas. É um cara que, para mim, em 2002, mudou a maneira como eu via futebol. Foi muito importante para mim. O Robinho. O Robson pai não tem que ter nenhum benefício atrelado à imagem do Robinho. Essa é a primeira distinção que eu quero fazer. Por que eu faço essa distinção? Porque o Robson Júnior não tem culpa do que o pai dele fez. Então ele tem que ser considerado como um jogador, pode ser filho de um ídolo do clube, de um cara que trouxe muitas conquistas, já existe só. Se não tivesse acontecido nada com o Robson pai, já seria uma pressão imensa ele jogar no Santos. Porque iam puxar a imagem do pai, que foi campeão aqui, que trouxe uma alegria diferente quando estava jogando com a camisa do Santos. A pressão já ia existir. Agora, imputar a esse menino a pressão do que o pai, crime que o pai cometeu, aí eu já acho injusto. Então, tomara que o Robson Júnior entre no jogo hoje. Tomara que ele jogue bem. Tomara que ele sinta alegria em praticar o futebol e que ele possa desenvolver a carreira dele dentro do ritmo dele. Quem viu atuando e eu vi alguns poucos minutos da Copinha, parece que tem talento, parece que é um jogador bastante técnico, parece que é um jogador que lembra sim na maneira como se posiciona no campo e como atua, como lembrava o Robinho. Então, vamos dar espaço para esse moleque, vamos dar tempo para ele. Do mesmo jeito que a gente quer dar tempo para o Luca Meirelles, para o Matheus Xavier, para o Gabriel Bom Tempo, Souza, Sherman, o Ian, o Bernardo, o Miguelito, tantos outros jogadores da nossa base que a gente precisa dar tempo para que esses meninos amadureçam e possam jogar. Então, o Robson Júnior carrega já esse peso adicional e a gente não precisa colocar mais essa pressão no baldinho dele. Deixa o menino jogar, deixa ele ser feliz. O tempo vai dizer o que está reservado para ele. E, infelizmente, ele vai ter que conviver sempre com essa figura do pai tendo cometido o crime que cometeu. É crime o que o pai fez. Não tem conversa, não tem atenuante, não tem nada. Crime tem que pagar, ponto e acabou. Que seja um jogo divertido como foi contra o Água Santa, que o Santos consiga desempenhar bem. Acho que o prognóstico é de uma vitória. Se jogar com a mesma determinação do jogo contra o Água Santa, consegue fazer um jogo tão tranquilo quanto foi o da rodada passada. É evidente que não pode dar aquelas bobeiras, tipo o gol que a gente tomou, com muita felicidade do rapaz que chutou a bola lá no Água Santa, que acertou um pombo sem asa, mas a gente espera que o Santos entre ligado. Espero realmente, minha expectativa tá muito em cima do meio-campo do Santos de novo.
Eu quero que o Schmidt, eu quero que o Bom Tempo encaixem, porque eu acho que é uma combinação muito interessante para se ter no meio-campo. O João Schmidt é um jogador que sabe marcar muito bem, é técnico e consegue sair jogando, consegue ter passes interessantes, consegue ter boas inversões, passes que quebram linha. O Bom Tempo ainda me parece em adaptação a essa nova função de 8. É muito mais um meia do que um volante. Se ele conseguir fazer essa transição, a gente está diante de um dos caras mais interessantes dentro desse elenco do Santos. Não estou projetando nada para fora, nem para a carreira dele, mas para esse elenco do Santos acho que encaixaria muito bem. Dali para frente, meus amigos, é muito talento e muita individualidade. Se a gente conseguir ver de novo Neymar tabelando com o Guilherme, que tabela com o Soteldo, que tabela com o Tassiano, que tabela com o Neymar, a gente vai ter algo muito legal, muito dinâmico para ver no ataque do Santos. Tá encaixando, tá chegando lá, o Caixinha demorou um pouco para conseguir encontrar essa melhor formação. Bem verdade que teve alguns contratempos, mas consegue finalmente chegar num time que espelha melhor o que ele tem de proposta de jogo. Ah, e para fechar, Campeonato Paulista é sinônimo do quê? Exatamente, dificuldades em você encontrar onde vai ver o jogo. Portanto, passo para vocês onde vai ter, né, onde vai ser transmitido Santos e Noroeste. Na TV você acha no canal Nosso Futebol, no streaming vai passar na Wallplay e no Zapping Sports, ou no seu aparelho felino mais próximo da sua casa. Beleza? Tô de volta no pós-jogo, vamos ver o que a gente consegue tirar, além da pontuação e da vitória de bom desse jogo, quais são as novidades que a gente vai ver. Tô na expectativa, acho que é jogo que o Santos pode sim fazer até um placar mais elástico, mas todo cuidado é pouco. A oscilação não pode mais pegar esse time como pegou durante toda a competição. A gente se vê no pós-jogo. Peço de novo, dá um like aí, se inscreve, comenta o que você acha que vai vir nesse jogo contra o Noroeste e a gente se encontra no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.